Oi! Oi, meu amor. Deixa eu botar o nome da live aqui, senão fica todo mundo perdido. Como faz o carb? Deixa eu fixar isso aqui. Bom, já vou começando pra quem já tá aí. Deixa eu só fixar se eu consigo. Vou fixar bem o meu celular, né? Porque tá a última live, ele simplesmente se foi ao chão, né? Bueno, o que estamos tomando aí? Chazinho, água? Bueno, então vamos começar hoje. Se não me ouvir, se não... Deixa eu só botar essa ring light um pouquinho mais aqui pra conseguir me enxergar, que tá meio escuro. Bom, então hoje a gente vai falar sobre low carb, né? Essa... tão na moda, né? Essa dieta tão na moda. E vou começar explicando o que é low carb, tá? Bom, o nome low, o nome é em inglês, né? Low é baixo, carb, obviamente, carboidrato. E oi, Lili. Então, assim, a low carb, ela é quando a gente tira a distribuição normal de macronutrientes, que é recomendado, é de mais ou menos 50 a 55% de todas as nossas calorias diárias serem de carboidrato. Oi, Manu! Então, assim, eu vou explicar o que é o normal e aí depois eu vou explicar o que é a low carb e qual é a estratégia, tá? Então, o normal é a gente ter cerca de 50 a 55% da nossa alimentação fruto de carboidrato, tá? Claro que a gente vai falar que é melhor sempre carboidratos de boa qualidade, né? Carboidratos que vão vir ou de frutas ou de legumes, de cereais integrais, aveia, por exemplo. E a low carb, a estratégia low carb, é fazer com que essa porcentagem seja bem baixa, tá? O que é bem baixa? Mais ou menos 130 gramas, mais ou menos. Vai aí baixar para 20% de carboidratos, 10, 15%, dependendo da quantidade de calorias por dia. Então, ela se propõe, não tem um consenso, tá? Na literatura de dizer o que é a low carb. O que é mais aceito hoje na literatura é a partir de 130 gramas ou menos de carboidrato, tá? E aí, quando a gente chega lá, vai tirando e fica com de 30 a 50 gramas de carboidrato, aí já é uma cetogênica, já é outra coisa, tá? Se vocês quiserem uma live sobre cetogênica, me falem, tá? Mas a low carb, a ideia dela é essa, tá? Então, diminuir aí para 130 gramas, em torno de 130 gramas de carboidratos por dia. Qual que é a ideia, tá? A ideia é, diminuindo esse carboidrato, que o corpo utilize a gordura e a proteína que você vai ingerir para formar energia. Mas, principalmente, como o corpo é um danadinho e ele prefere sempre glicose, tem que estar muito bem ajustada a dieta. Por quê? É bem fácil do corpo usar um músculo para fazer glicose, tá? Depois eu vou explicar por que tem que ficar bem ligado nisso. Mas já adiantando, o corpo prefere preferencialmente glicose para formar energia, tá? Que é a glicose que vem lá direto dos carboidratos. Então, o corpo não precisa fazer muita coisa. Você come o carboidrato, quebra lá a glicose em pedacinhos e aí forma a energia, tá? Quando a gente retira ou diminui bastante, ou ele
quando a gente diminui bastante o carboidrato, tem que estar muito bem ajustada a dieta, tá? Então, eu já vou deixar um parênteses, assim, enorme pra, por favor, não façam low carb sozinhas, tá? Porque o corpo, ele vai sempre preferir a glicose. Então, tem um grande risco, tem um grande risco do corpo usar a massa muscular. Porque a massa muscular é proteína, então tem um processo chamado gliconeogênese, que é pegar esse músculo e fazer energia, tá? Então, tem que se ligar. Então, a ideia dessa dieta é obrigar o corpo a usar as nossas reservas de gordura como fonte energética, tá? Então, na verdade, o nosso corpo vai ver que não tá chegando a quantidade certa, a quantidade suficiente de carboidratos, e aí vai utilizar a nossa reserva de gordura, tá? Aquela banha que a gente quer que queime. Só que, volto ao parênteses isso tem que estar muito bem ajustado, tá? Tem que ser uma dieta muito bem ajustada. Vai perder peso? Vai perder peso. Só que a gente tem uma reserva no nosso músculo chamada glicogênio. O glicogênio, ele carrega consigo carboidrato. Ele é um tipo de carboidrato, na verdade, o glicogênio que a gente mantém no músculo. Então, para esse glicogênio permanecer no nosso músculo, ele carrega geralmente a cada 1 grama de glicogênio no músculo, ele carrega mais 2 gramas de água, tá? Então, fiquem aqui comigo, tá? Estão absorvendo? Tá indo? Então, quando a gente retira o carboidrato, o corpo vai utilizar o glicogênio do músculo, né? Primeira coisa, diminuir o carboidrato, o corpo vai utilizar o que você está comendo para formar energia. Então, preferencialmente a proteína, a gordura, mas depois eu vou dizer os alimentos. Mas enquanto isso, para te dar energia rápido, ele vai usar o glicogênio do músculo e também do fígado que tem lá de reserva. E o que acontece? Vai murchar muito rápido. Por quê? Porque como ele vai usar o glicogênio do músculo, o glicogênio ele tá sempre de mãozinha com 2 moléculas de água. Então, o que acontece? Você vai murchar, porque vai sair o glicogênio do músculo e junto água. Então, é super fácil de perder líquido e de perder glicogênio. Na balança, o que vai acontecer? A pessoa fez 1 semana de low carb, se pesou, meu Deus, perdi 3 quilos. Agora me responda, esta pessoa perdeu 3 quilos de quê? Água. Água e glicogênio muscular, tá? Então, quando a gente pensa em emagrecimento e massa magra, não, fora a massa magra, que eu nem vou entrar nesse detalhe que pior ainda, né? Porque daí o corpo usou o glicogênio, usou a água e também usou um pouco de músculo, né? Começou a degradar ali o músculo. Então, assim, gente, por que a low carb a pessoa perde peso? A pessoa afina mesmo, tá? Perdeu um pouco de músculo? Um pouco perdeu, tá? Mas a via metabólica primeiro do corpo é sempre a glicose. Coisas parecidas com glicose, glicogênio do músculo e também um pouco de músculo, tá? É claro que o corpo ele vai deixar a massa muscular meio que depois do glicogênio, tá? Então essas vias metabólicas, na verdade, elas acontecem todas ao mesmo tempo. Mas a de preferência é sempre a glicose, tá? Então, assim, o que é a low carb? A low carb é a gente tirar o carboidrato da alimentação normal e aí o corpo vai usar o glicogênio como reserva energética. Depois, assim, de algum tempo, o corpo começa a utilizar mais as reservas de gordura. E aí começa a queima de massa
de gordura, né? E um pouco também de massa magra. Aí começa a acelerar tudo, tá? Aí a pessoa começa realmente a perder gordura, reserva de gordura e também de massa muscular. Então, Paty, a low carb é boa? Eu vou antecipar o meu roteiro aqui que tava pra quem. Eu acho a low carb uma boa estratégia, mas em qual momento? Depois que a pessoa já tá muito mais regrada, sabe? Porque o que a low carb acontece? O carboidrato, ele tem aminoácidos. Ele tem precursores, na verdade, da serotonina e da dopamina, tá? Que é o triptofano, que a gente chama, tá? Então, por isso que quem faz low carb, tira bastante carboidrato, fica mal-humorado. Porque tira esses precursores do bom humor. Então, assim, ó, quer ver uma pessoa mal-humorada é fazer uma low carb. E o que acontece, gente? Poxa, já é puxado fazer uma dieta restritiva. E aí a pessoa vai lá, assim, de começo, nunca fez nada, quer fazer low carb sozinha. Qual a chance dessa pessoa? E aí eu sempre prezo muito os aspectos psicológicos também na dieta, sabe? Por quê? Porque a chance da pessoa fazer uma low carb e depois vira um efeito rebote gigantesco é muito grande. Então, quando eu faço acompanhamento, eu faço low carb, faço em alguns momentos. Mas eu acho importante deixar muito claro que não é para todo mundo. E às vezes em algum momento durante o tratamento a low carb faz sentido. Mas para quem vai fazer sozinho, de começo assim, eu acho muito arriscado. Assim, nem é claro que falando de saúde é super complicado, né, gente? Porque, perder massa magra é bem complicado para construir, aí tu vai lá e perde massa magra, fica complicado, fica molenga. Mas além disso, eu penso muito nos aspectos psicológicos, porque o que é o clássico, né? Que eu recebo bastante nos meus atendimentos. Nossa, Nutra, assim, eu fiz 2 meses de low carb, realmente eu sequei, eu emagreci, mas depois de 1 mês eu fui lá e engordei tudo de volta. Isso assim, eu tô dizendo quem conseguiu muito, porque o clássico mesmo é aguentar 2 semanas, né? Mas quem consegue, sei lá, ficar 2 meses, emagrecer bastante e aí depois chega pra mim no consultório, eu emagreci 5 e engordei 10. Por quê? Porque se restringiu tanto por tanto tempo que depois o rebote foi muito mais perigoso, né? Então, assim, em qual momento eu acho, qual período? Cálculo, não. E assim, vamos falar sobre, foi bom tu levantar, Lê. Vamos falar sobre quando a pessoa faz sozinha, o que ela come. Bacon, acho que até a Aninha me falou numa outra live ali, né? De uma amiga dela que come bacon, faz jejum e depois come bacon. É pior ainda, junta 2. Então, assim, a pessoa faz low carb e aí come bacon, come creme de leite e aí toma café com óleo de coco. Gente, é tanta gordura, né, assim, né? Que, assim, não faz sentido. Então, assim, sabe aquele sentimentinho, aquele anjinho falando assim, ó, tu sabe que isso aí não é saudável, né? Então, ouçam esse anjinho, tá? Porque a partir do momento que você tá fazendo uma low carb, que você tá comendo bacon, creme de leite, só gordura saturada, essa conta vai chegar em algum momento, tá? Então, assim, em qual momento que eu faço como uma estratégia, depende muito de cada pessoa. Gente, eu sempre falo que existem várias estratégias nutricionais, mas nenhuma funciona sem restrição calórica, tá? Tô toda perdida aqui no meu roteiro, vou antecipar já essa questão. Nenhuma dieta funciona sem restrição calórica. Não
interessa. Jejum intermitente, cetogênica, dieta keto, dieta do ovo, dieta da lua, dieta dos pontos, dieta, sei lá, qualquer outra dieta que vocês possam imaginar. Nenhuma vai funcionar sem restrição calórica, tá? E uma low carb mal feita para destruir o perfil lipídico de uma pessoa que vai ficar se empanturrando de gordura saturada, de bacon, de creme de leite, é uma maravilha. E aí o sistema cardiovascular que lute, né? E as veias entupidas depois, o coração entupido depois que lute. A que custo, né? Então, assim, como que eu faço? Volto a repetir. A gente faz sempre uma dieta, primeiramente, de desinflamação, com foco em reeducação alimentar, porque não adianta a gente fazer nenhuma estratégia nutricional, a pessoa com o intestino zoado, com cabelo caindo, TPM desgraçadamente enlouquecendo a cabeça, muita ansiedade, não dorme direito. Então, assim, primeira coisa, e aí isso que eu faço nos meus atendimentos, e comecem a pensar, né, quem não faz atendimento, quem não pode fazer e tal, primeira coisa, incluir alimentos saudáveis, e que a gente sabe que alimentos são, né? É fruta, verdura, legume, água, exercício físico. Gente, é o básico. O básico do básico do básico. E aí, depois de algum tempo, inclusive, porque tem vezes que eu fico com essa dieta anti-inflamatória 2 meses, porque a pessoa às vezes está tão zoada e precisa se reorganizar, sabe? Que aí fica um bom tempo com essa dieta anti-inflamatória, e aí realmente emagrece, e aí depois, Eline, e aí depois a gente faz uma estratégia, que pode ser a low carb, pode ser, que pode ser o jejum, pode ser, ou pode ser, gente, simplesmente continuar com restrição. Adequando tudo bonitinho, a pessoa comendo o seu rico chocolate, comendo sua bananinha, tomando seu leite de preferência que quiser, né? E vai funcionar, tá? Então, fazendo a restrição calórica bonitinho, exercício físico e água, vai funcionar. Mas tem vezes que a pessoa já tá assim num nível tão, sabe, pesando a comidinha, fazendo academia todos os dias, tá muito, muito, muito regrada, e que daí vale a pena talvez fazer uma low carb pra dar um estímulo diferente pro organismo, pro metabolismo, sabe? E aí dá uma chacoalhada, faz ali às vezes 2 dias de low carb, ou faz 15 dias direto, ou faço 30 dias direto, ou faço... Eu não passo muito de 30 dias de low carb porque eu acho bem maçante, mas tudo é resposta da pessoa, porque tem pessoas que se dão bem com pouco carboidrato, né? Então a gente faz uma low carb, depois vai aumentando um pouquinho, e às vezes fica entre uma low carb e uma dieta normal de carboidratos para a pessoa conseguir seguir com manutenção para a vida, sabe? Mas é tudo com acompanhamento. E muda muito de pessoa pra pessoa. Porque assim, como eu falei, tem gente que assim, tá tão regradinho, já fez tanta restrição, tá malhando todo dia, tá super bem, que talvez a gente fazer uma low carb por um período vai ajudar a acelerar. Tá, mas como que eu faço daí a low carb? Deixa eu tomar o meu chazinho, chá verde. Que é minha paciente aí sabe que eu sou viciada no chá verde, né? Chá verde, chá verde. Vão mandando perguntinha aí se tiverem. Estão gostando? Deixa um coraçãozinho aí, quem tá gostando. Bom, então já falamos o que é, já falamos em qual momento que eu acho que é importante, tá? O que é, já foi. O período eu já falei também. Qual período fazer? Com acompanhamento depende muito, então pode ser às vezes 3 vezes por semana, depois de um tempo, pode ser durante um mês, pode ser durante 21 dias, depende horrores, depende demais. E emagrece mais, que pode ser uma dúvida recorrente. Gente, como eu falei, não emagrece mais do que uma restrição calórica. O que é emagrecer? Vamos... Esse parênteses, tá?
O emagrecimento é redução de percentual de gordura. Porque uma pessoa pode fazer uma restrição calórica, perder percentual de gordura, perder gordura mesmo, ou comparar com uma mesma paciente que está fazendo low carb e a paciente de low carb, perder muito mais peso, mas continuar com o mesmo percentual de gordura. E aí, Paty, qual é o melhor? Eu acho melhor a pessoa fazer uma restrição, perder gordura, do que uma pessoa que perdeu peso. Porque lembra lá no começo que eu falei da live, a pessoa perdeu água, tá? E aí foi massa magra também. Então, como é que vai ser o corpo dessas duas pessoas? Essa daqui que fez restrição, perdeu gordura, fez atividade física e ganhou massa muscular, ela vai estar com tônus muscular, sabe? Vai estar desenhadinha, vai estar mais magra. Essa aqui que fez a low carb vai estar mais seca e talvez mais flácida. Por quê? Porque aquele volume de água que saiu do músculo não foi preenchido, né? Então, quem fez só a restrição perdeu gordura, ganhou músculo. Vocês entendem que a pele continua do mesmo jeito, né? Então, a gente só tá trocando. Agora, quem perde peso muito rápido, perdeu massa magra, perdeu um pouquinho de gordura porque perde também, tá? Mas perdeu muito mais água, perdeu muito mais massa muscular e um pouco de gordura, ela seca muito rápido. E aí, aquela pele não tem nada para preencher aquele espaço. E aí, a chance dessa pessoa ficar flácida é muito grande, tá? Então, assim, quem faz só low carb e não faz musculação junto, dá ruim, tá? Então, não emagrece mais. Pode ser que na balança, a pessoa que faça low carb sinta mais, tá? Mas aí tá perdendo muito mais água e massa magra, que eu prefiro que a pessoa mantenha massa magra, porque eu acho, e as pacientes que eu acompanho, é melhor você ficar com o corpo esguio, mas também com tônus muscular, né? Do que ficar toda balangando lá, né? Eu e as minhas pacientes concordamos. Olá, né? Do que ficar toda flácida. Então, dá pra gente fazer low carb em alguns momentos. Eu tenho uma paciente, acho que é da Califórnia, que a gente fez uma low carb por um tempo, assim, deu super certo. Mas depois voltamos pra restrição normal. Pra norma, enfim, tá? Mas vale a pena, tá? Em alguns casos bem específicos, tá? Até, por exemplo, quem tá em tratamento muito tempo, quer perder muito peso, às vezes até pra dar uma variada assim na dieta é bacana, tá? Alimentos que entram. Então, assim, como a gente vai diminuir o aporte de carboidrato, que é o tema da live, né? Como fazer da maneira correta. Da maneira correta, primeiramente, é com acompanhamento nutricional, né? Obviamente. Segundo, obviamente, se a gente tira carboidrato, a gente tem que repor com proteína ou com gordura, né? Então, quais os alimentos que não deveriam entrar numa low carb? E que o pessoal geralmente faz são os que eu já comentei, que são essas gorduras loucas aí de bacon e de creme de leite e leite de coco. E o leite de coco é aquela coisa, né? Sai um estudo in vitro com células, aí a galera já enlouquece e coloca tudo em humanos. Então, assim, o leite de... Voltei? Então, quem faz low carb e fica tomando água de coco é gordura saturada, tá? Vegetal, mas é gordura saturada. E tem 10, não pode passar de 10%. Oi, Eline! De 10% do VET, que a gente chama de calorias de gordura saturada, tá? Então, por último, vou colocar quais os alimentos de preferência. Então, quando a gente vai fazer uma low carb e a gente vai tirar, então, um carboidrato para reduzir e aí estimular o corpo a utilizar os nossos depósitos de gordura como fonte energética, a gente precisa colocar
alimentos com mais gordura para poder dar mais saciedade também e também proteína, tá? Então, assim, um dos erros bem crassos, além desses alimentos terrivelmente terríveis de gordura saturada, é colocar muita proteína também, tá? Proteína em excesso vira glicose, que pode depois virar gordura no corpo, tá? Então, lembra, primeira coisa, tem que ser restrição calórica, não adianta fazer... Ai, acho tão engraçado. Faz restrição calórica, daí enche a barriga de bacon. Não vai emagrecer, gente. Não vai, porque a quantidade de energia que você tá colocando pro corpo é maior do que ele precisa, ele vai estocar. E aí a pessoa vai lá e toma um whey hidrolisado de R$300, toma um monte de proteína. Vai só virar xixi e se for em excesso vai virar gordura também. Por isso que tem que estar super, ajustadinho, tá? Mas quais os alimentos que podem entrar pra aumentar as calorias, né? E poder dar mais saciedade também. Então, alimentos, gente, naturais. Então, assim, o abacate, ele é uma fonte excelente de gordura saudável, tá? Então, diminuímos os carboidratos, o que a gente vai colocar no lugar? Gordura saudável. Por exemplo, o abacate, coco também, tem aquelas lascas de coco ou coco natural também. Não é coco com açúcar, obviamente, porque o açúcar é um carboidrato, mas uns pedacinhos, umas lasquinhas de coco. Oleaginosas também, então nozes, castanhas, amêndoas, avelã, né? Pasta de amendoim, eu já falei em alguns stories. O amendoim, ele tem uma micotoxina que ela pode ser... Guacamole, amo! Que pode dar alergia, então, mas é uma opção também. Mas dá pra comprar pasta de castanha de caju também, que fica... Oi, Vitor! Que fica super boa também. Que mais? Alimentos com gordura saudável. Azeite de oliva, né? E aí faz uma mega salada. E aí coloca azeite de oliva pra dar saciedade e também pra ser uma fonte de gordura muito boa. Que mais? De fontes de gordura são geralmente essas, tá? Que são vindas de frutas que tem bastante gordura, tá? Então, coco, azeite de oliva, oleaginosas no total, né? E aí, como que a gente vai substituir algumas coisas? Então, por exemplo, pão, a gente pode fazer um pão low carb, que daí a gente pega, por exemplo, uma farinha de amêndoas com ovo, bate e coloca no micro-ondas e fica um pão low carb. Por quê? Porque a gente colocou farinha de amêndoas e o ovo, que é proteína, praticamente zero carboidrato, tá? Isso tipo de café da manhã. E aí, café sem açúcar, chá verde, né? Meu maravilhoso chá verde também. E aí, frutas. E as frutas, até nas frutas, quando a gente vai fazer uma low carb, precisa ficar de olho. Banana, nem pensar. Manga, nem pensar, porque são frutas com muito carboidrato. Então, geralmente, frutas bem molhadas. Então, melão, melancia, pera, que são frutas com baixo carboidrato. Kiwi, por exemplo, tá? Então, café da manhã, pãozinho low carb. Dá pra colocar creme de ricota light também, que é uma fonte de proteína também muito boa. Almoço, jantar, proteína, muita salada, e pode colocar algumas sementes como chia, como linhaça, como semente de abóbora, semente de girassol. Vão fornecer micronutrientes bem importantes. A guacamole aqui da Aninha, que deu de sugestão também. Então, uma fonte de proteína, bastante salada, e também caprichar nas sementes, tá? E aí pode tomar um leite com whey, e aí também ovos mexidos, enfim. Então, a ideia... eu também amo creme de ricota. Creme de ricota light, tá? Sempre o light, porque tem bastante diferença tanto do requeijão quanto do creme de ricota.
como creme de ricota light, tá? Obrigada. Tá bom? Então, assim, eu volto a repetir o que eu sempre digo, né? Então, como que faz qualquer estratégia nutricional bem feita é usar o alicerce dos alimentos naturais, né? Então, você nunca vai errar nenhuma dieta comendo coisa natural. Você nunca vai errar. Na dúvida, vai pro natural. E Nutri, o que é melhor? Refrigerante, suco ou leite ordenhado por ovelhas da Irlanda? O que é melhor? Água. Para hidratar, água. Simples. Qual a melhor fonte de proteína? A melhor fonte que você gostar, né? Então, se for carne, se for proteína, né? Tem bastante pessoas vegetarianas que eu trabalho também, que usam proteína vegetal, tá? Mas em suma, gente, se eu puder deixar, que eu sempre gosto de deixar um recado final, primeiro, essas dietas da moda são estratégias testadas, porque as pessoas pegam um pouquinho de ciência e aquele pouquinho de ciência faz um estardalhaço, né? E aí fica complicado porque a gente pode ficar subjugada por causa disso, né? Então, a low carb, assim como outras estratégias, são estratégias nutricionais, que nenhuma funciona se o objetivo for emagrecimento, se não tiver déficit calórico, tá? Então, aquela amiguinha lá que come bacon, se ela estiver comendo muito bacon, ela tá tendo dois problemas. Ela não tá emagrecendo porque tá comendo bacon demais. E segundo, tá estragando com um perfil lipídico depois que vai sair caro, tá? Então, todo esse excesso, e aí eu quero deixar um parênteses importante, todo o excesso, o nosso fígado, ele pode ser muito subjugado por essas dietas com muita carga de gordura. Então, a chance de ficar demasiadamente tempo com uma dieta hiperlipídica, com muita gordura, a chance de ter e desenvolver uma esteatose hepática é muito grande. Ácido úrico, E tem que ver outras coisas pra ver o que é. Pode ser excesso de proteína também. Pode ser um monte de coisa. Tá? Mas, em suma, gente, cuidado com essas coisas de fazer dieta sozinha, tá? Então, eu sempre peço exames antes de começar qualquer coisa. Eu começo com a dieta anti-inflamatória, peço os exames, aí depois a gente vai fazendo, vai acompanhando os exames, e aí pode ser em algum momento uma low carb, mas com consciência por um tempo, porque é uma estratégia. Lembra, o que vai te deixar pro resto da vida é sempre uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, com todos os macronutrientes, porque às vezes as pessoas têm pressa. A pessoa engorda 20 quilos em um ano e quer emagrecer 20 quilos em 2 meses. Quando chega assim, gente, no meu direct pedindo 20 quilos em um mês, eu falo, a primeira coisa que eu pergunto, quanto tempo você levou para engordar 20 quilos? Foi 3 meses? Aí você quer agora, porque você resolveu que seu corpo emagreça em 2 meses, né? Fazendo uma dieta equilibrada e flexível, rola de emagrecer quantos quilos a pessoa precisar, com acompanhamento, obviamente. A diabetes e hipertensão é brabo. E a hipertensão também pode ser um resultado da diabetes, né? Cuidar também os rins, né? Um dos grandes problemas de doença crônica renal é justamente a diabetes e hipertensão. Toma cuidado, talvez, na saúde renal. Me passei. Certo, gente? Alguma dúvida? Ficou? Quero agradecer todo mundo que apareceu. Apareceu um monte de gente nova aí. Muito obrigada. Essa live eu vou postar semana que vem lá no meu canal do YouTube, tá? Pra quem não pôde pra quem chegou tarde, não conseguiu ver até o final. Tá bom?
Muito, muito, muito obrigada por me acompanhar. Um beijo, Aline, saudade. Certo, certo? Tá, Eliane, dá uma olhada na... Conversa com a Nutri sobre a questão renal, tá? Pra dar uma olhada sobre isso. Tá bom? Muito obrigada, muito boa noite, beijo, beijo. Muito obrigada pelo carinho. Ai, gente, Ai, vocês são o máximo. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Beijo, beijo. Beijo.